A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Introdução à Teologia, do curso de liderança. Nós estamos falando sobre a Bíblia, especialmente a doutrina da Bíblia, claro, de uma forma panorâmica. E a grande afirmação é que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é revelado ou revelada pelo que é escrito. Se é um livro escrito, foi escrito por homens. Mas houve Deus interveio, né? E entrou nessa realidade do homem escrevendo. Por isso nós falamos que esses homens foram inspirados por Deus. A Bíblia mostra que a palavra se fez carne. Agora já é uma coisa mais ampla da palavra de Deus. Quer dizer, a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela é revelada através de alguém. Este que se fez carne. Nós já sabemos de quem nós estamos a falar. É a revelação máxima de Deus na terra, que é Jesus Cristo. Ele é a própria palavra revelada. Então, tudo que a Bíblia diz, ela se identifica com a vida de Jesus. Então, se você lê os 4 evangelhos, você vai compreender toda a Bíblia, porque Jesus é a revelação máxima de Deus na terra. Jesus, na verdade, através do apóstolo João, no seu evangelho, o evangelho de João, ele identifica a Jesus como o Logos, ou a palavra, ou como a tradução em português fala, o verbo, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas em grego no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. E Logos traduzido é palavra. Então o que é Logos? Eu já respondi. É palavra. Palavra é conhecimento. Em grego veja aí. Está vendo? Esse é o escrito grego, tá? As letras gregas. E que transliterado é logos. Então, se você for ver no original, você vai ver esta palavra no original grego, né? Que é o também chamado grego koiné, né? Daquela época. Era um grego comum, porque Alexandre o Grande ele dominou todas aquelas regiões. Depois do Império Grego veio o Império Romano, né? Mas esse Império Grego dominou os medo-persas, né? Os medo-persas foram aqueles que dominaram os babilônicos, né? Então, nós estamos vendo um pouquinho de história aí, mas o fato é que depois que Alexandre morreu, houve reinos gregos e eles aprenderam a língua grega e ela se tornou comum. E essa foi a língua usada para escrever o Novo Testamento, que era uma língua comum, apesar de que na época era o Império Romano e o Império Romano falava o latim, mas era comum naquela época falar grego, era como se fosse uma língua internacional, como o inglês nos nossos dias. Então, logos é palavra. Mas na Bíblia há uma outra palavra para a palavra, que é rema. Então nós temos duas palavras gregas que mostram a palavra, né? O termo palavra, que é logos e rema. Os dois têm sentidos diferentes. Nós vamos ver isso. Então nós temos aí o logos e o rema. Mas as duas palavras bíblicas, elas foram colocadas na Bíblia e Deus escolheu essa língua para revelar algo para nós. E eu gostaria então de tentar entrar um pouco nisso para a gente tentar buscar um pouco mais acerca do logos, ou do conhecimento. Nós podemos ter o logos e até passar esse conhecimento. Mas o rema somente vem de Deus, pois só Deus vivifica a sua palavra. Nós sabemos que a palavra de Deus é viva e eficaz. No entanto, ela se torna viva quando Deus vivifica essa palavra. Que é o que? Parte do Logos, né? Então o Logos é todo o conhecimento. Deus pega uma parte e vivifica. Isso chama rema, né? Uma palavra viva. O rema é parte do Logos que é vivificado.
É aí que é claro que Deus não podia se revelar como Rema, mas como Logos, né? Por quê? Porque ele é todo o conhecimento, né? Retira-se dele parte para nos vivificar, ou uma parte para nos dar a vida em algo que nós somos ou fazemos. Somos vasos nas mãos de Deus ou somos vasos comunicantes. Então, a vida vem de Deus, ela não é nossa, ela provém de Deus. Deus é quem dá a vida, ele é a própria vida. Sem ele, nós não temos vida. Amém? E mesmo a sua palavra, ou a revelação da sua palavra, é quando ele se revela a nós. A Bíblia é cheia de símbolos. É claro que aqui a gente entraria no campo da hermenêutica, né? E vocês vão ter a oportunidade de ver um pouco mais acerca disso, né? Da hermenêutica, que é a interpretação, é uma ciência que a teologia utiliza e que ela até fez de uma forma especial, com regras especiais para a Bíblia. Quer dizer, não é um texto comum a Bíblia. Temos tantos símbolos que alguns consideram que a Bíblia é um código, né? Alguns dizem o código da Bíblia. Tem alguns até que entram de uma forma mais profunda nessa ideia de que a Bíblia é um código, né? Considerando às vezes as letras, considerando às vezes os personagens, né? Os objetos, tudo como símbolos. Isso é muito característico de nós pentecostais, porque nós somos extremamente alegóricos, né? Já os que são chamados tradicionais ou conservadores, eles não gostam muito dessa interpretação alegórica, né? Mas nós somos bem alegóricos. Nós acreditamos muito nos mistérios da Bíblia, né? Como a Bíblia como um grande código, né? Alguns podem chegar num nível até de considerar esse código da Bíblia quase que uma coisa de magia. Nós temos que fugir disso, né? Infelizmente, os judeus entraram nesse ambiente, até criaram a Cabala, né? Que era uma coisa mística, né? Até os sons que a Bíblia, das frases da Bíblia, das palavras da Bíblia, teria um efeito poderoso em si. Isso é animismo, né? Nada tem poder em si, palavra não tem poder em si, o poder vem da fé. A fé no poder de Deus, o poder emana de Deus, não emana de nenhuma coisa ou palavra, né? Ele provém de Deus, ele só existe a partir do momento em que eu exerço a minha fé. Ninguém sabe a dimensão dessa simbologia da Bíblia, mas a gente percebe que é bem grande. As palavras seriam parte dessa simbologia. E é por isso que nós podemos aí entrar na própria ideia do Logos e Rema, né? Porque também pode ter um significado do mistério de Deus. Mas há muito mais, né? Nós poderíamos fazer um estudo bem profundo. Por exemplo, nós temos o caso do amor, né? Que tem palavras gregas diferentes. Na verdade, 3 palavras gregas aparecem na Bíblia: agape, filéu e eros, né? Agape, que é o amor, que é considerado o amor de Deus; filéu, que é o amor do homem, né, como gostar, né, e eros, que é o amor físico, né? Então, nós encontramos essas palavras, né? Daí até vem o termo filantropia, erótico, né? Vem dessas palavras que são palavras gregas, que inclusive estão dentro da Bíblia. Pode até ter um estudo específico de palavras, por exemplo, outro exemplo é ser cheio, né? Nós temos as 2 palavras plesso e plero. Um é um enchimento de dentro para fora e o outro é o enchimento de fora para dentro. Então é muito interessante estudar a simbologia bíblica, ela tem muita coisa profunda, né? Há tantas formas de Deus falar na Bíblia, né? Ele fala através de várias maneiras, né? E a própria Bíblia fala isso, que Deus fala ou falou de várias formas, né? E a Bíblia é, sem dúvida, algo grandioso no que concerne à simbologia. E nós, pentecostais, conforme eu estava falando, somos muito alegóricos, né? O que é alegóricos? Nós acreditamos muito que a Bíblia tem em si muitos mistérios, né?
Então nós estudamos a Bíblia e vamos procurando ali, por exemplo, no significado de um nome, de uma pessoa ou de uma cidade. Nós às vezes procuramos identificar os personagens com algum tipo, né, que é ligado a Jesus ou alguma realidade da nossa vida prática, né? Então, isso tudo é uma realidade hermenêutica, sem dúvida. Mas é muito comum a nós, principalmente nós que somos pentecostais, nós acreditarmos que Deus fala misteriosamente. Os rabinos, eles têm um tipo de hermenêutica que considera aquilo que eles chamam de mistério, né? Então eles começam no nível, vamos dizer assim, daquilo que se vê, que é como se fosse um lago, em que você olha e vê o que você vê por cima. Então esse é o primeiro momento da revelação. Você vê o óbvio, aquilo que é literal. Depois você começa a entrar dentro da água. Quando você entra dentro da água ou dentro do lago, você começa a perceber que existe um mundo muito grande que não é visto pelo olho humano, mas que pode ser perceptível por você entrar no mundo espiritual. Então seria um segundo momento de revelação. O terceiro momento seria o mistério, ou seja, você penetra dentro do lago e vai lá no fundo e começa a perceber o que está escondido, né? Então esse seria o mistério. E nós fazemos isso na interpretação da Bíblia, é muito comum. E eu só recomendo você fazer isso com oração, né? Buscando de Deus, para que você também não entre no ambiente do misticismo. Porque o ambiente do misticismo já é um ambiente em que você começa a descobrir coisa que não existe. Você começa a ter revelação que você não tem base na Bíblia, né? Outro dia eu via na internet um pastor que dizia que tinha tido a revelação com o nome de Jesus. E ele disse, Jesus são 5 letras. Então 5 letras são 5 ministérios. E aí ele começou a desenvolver toda aquela numerologia bíblica, que é uma realidade, né, na Bíblia, também é um símbolo da Bíblia, a numerologia. Só que a base dele era errada. Porque ele disse que ele tinha visto no nome de Jesus, mas o nome de Jesus com 5 letras é no português. Então não é bíblico eu falar que Jesus tinha 5 letras, porque o nome de Jesus devia ser Yeshua, quer dizer, muito mais do que 5 letras. Ele poderia até chamar Yehoshua, né, que é Yehoshua, que é Josué, né? Ou Jesus é a mesma coisa, né? Mas no tempo de Jesus, inclusive em grego, eles falavam Yesu. São 4 letras, né? No grego. Então veja, como é que ele pega isso e faz uma interpretação? Então nós temos que ser muito cuidadosos quando nós fazemos a consideração daquilo que está na Bíblia, né? A gente faz a interpretação para a gente ser fiel. Fiel ao que a Bíblia, e não entrar num mundo que não existe, com coisas que não existem, né? Com pensamentos que às vezes vêm até da internet, que vêm até de livros, de opiniões de homens, mas que não é a palavra de Deus. Lembre-se, sempre, para se ter revelação de Deus, e nós estamos falando especificamente da Bíblia Sagrada, você tem que ter relacionamento com Deus. Se você não é nascido de novo, você tem que ser nascido de novo. Você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. Senão você nunca vai compreender quem é Deus. Você tem que ter o Espírito Santo habitando dentro de você, você ser o templo do Espírito, para realmente entender a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, e entender Deus. Porque só quem tem relacionamento com Deus que compreende ou que conhece a Deus, porque Deus é uma pessoa. Tá? Ele não é um livro, ele é uma pessoa. O livro fala dessa pessoa, é diferente. Que Deus abençoe você. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Introdução à Teologia. Em nome de Jesus. Amém.